novo salário mínimo e o valor para a isenção do imposto de renda já estão na mesa do presidente Lula, é o que confirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Havia um embate entre a equipe econômica, que desejava manter o valor do salário mínimo em R$ 1.302 até o ano que vem, mas Lula convenceu em assegurar um valor de R$ 1.320, já que essa era uma proposta de campanha. O novo valor deve passar a valer em 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalho. Além disso, com o aumento do mínimo, também está prevista uma alteração na tabela de isenção do imposto de renda já esse ano. A expectativa é que todas as pessoas que ganhem uma renda bruta de R$ 2.640 se tornem isentos. O valor é exatamente o dobro do salário mínimo, ou seja, estarão isentos todos aqueles que tiverem renda de até 2 salários mínimos. O valor de R$ 1.302 foi definido pelo ex-presidente Bolsonaro na lei orçamentária enviada no ano passado ao Congresso pela equipe econômica de Paulo Guedes. Por isso, Lula tem afirmado que é preciso garantir o que foi proposto na campanha como forma também de demonstrar que é possível fazer mais do que queria o seu antecessor. No caso do imposto de renda, o novo teto de isenção deve vigorar só em 2023. Em paralelo, Simone Tebet, a ministra do Planejamento, está trabalhando junto com Haddad em uma reforma tributária que aumentaria o teto de isenção para até R$ 5.000. Atualmente, a faixa de isenção está em R$ 1.903,98. A última atualização ocorreu há 8 anos, em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff. Você vê como a classe política ela trata a população como palhaça muitas vezes. A grande discussão é se o salário mínimo é 1.302 ou 1.320, ou seja, é R$18, né, que, claro, é dinheiro, mas não resolve a vida de ninguém. E tratam a discussão, não, o Lula, o padinho Lula, pai dos trabalhadores, vai dar R$18 de aumento porque ele pediu, porque a equipe econômica só queria 1.302. Então você veja, né, que são discussões populistas e que não estão preocupadas em resolver nada, só em fazer bravata populista. Marcos, só atualizando a situação, inclusive econômica do país, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse agora há pouco num evento lá em São Paulo, o CEO Conference da BTG Pactual, o seguinte: ele disse que o investidor é muito apressado e afoito. Ele disse que tem gente que precisa de mais boa vontade com o governo porque 45 dias é pouco tempo. O ministro Haddad tem tido uma boa vontade enorme. Acho que o governo está na direção certa, tem tido um debate bom. Falar de juros e ter a crítica é natural. Quanto mais forte as instituições, mais esse debate pode ser intenso sem afetar preço de mercado e expectativa. Esse é o segundo dia seguido que o presidente do Banco Central acena de maneira positiva as políticas econômicas do governo Lula. Então muita água vai passar debaixo dessa ponte no meio da discussão da taxa básica de juros também. É isso. Na verdade, o Roberto Campos Neto está fazendo ali uma espécie de tentativa de achar bandeira branca em relação ao governo Lula, né? Ele que vem sendo muito criticado pelo próprio presidente. O Lula concentrou todos os problemas econômicos imaginados por ele no país na figura do presidente do BC, e ele está ali se esquivando. Essa bandeira branca começou, inclusive, ontem em escola, na entrevista que ele deu ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ele foi muito tranquilo, ele explicou ali o que pretende fazer. Ele que está sofrendo bullying, não tem outra palavra, bullying do PT. O Lula falando mal dele, agora mandaram os sindicalistas adestrados do PT e bater panela em frente ao Banco Central e essa coisa aí. Agora, não explicam, por exemplo, o Lula fala que o problema do Brasil é o Campos Neto, mas não explica que o que o Banco Central faz em relação aos juros é aplicar a meta de inflação, que é definida pelo Poder Executivo, Conselho Monetário Nacional, que é composto do Haddad e da Tebet junto com o Campos Neto. Então o Lula tem 2 no Conselho de 3. Se ele, reduzir a meta de inflação, talvez os juros possam ser diminuídos. Agora, a questão que vai resolver o problema não é nem a meta de inflação somente. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. O Lula tem que parar de falar mal do teto de gastos.
O Lula tem que aprender que é muito importante ter responsabilidade com a coisa pública. Não dá para sair gastando, não dá para ir pegando cheque em branco, como aquela PEC lá da picanha fez com o governo Lula. É isso que incomoda o mercado. O Campos Neto tá certo, ele tem que tentar acalmar ali o mercado, ele que é inclusive um dirigente, vamos dizer assim, de parte do mercado, ele tem que ter esse papel de apaziguar ânimos, coisa que o Lula não faz, por exemplo. Ele fica tocando lenha na fogueira. Então, que bom que o presidente está tendo essa postura, o presidente do BC, e vamos esperar que o governo Lula também se acalme no discurso ideológico exacerbado e toque as coisas como têm que ser tocadas. Não interessa a ninguém colocar fogo no Brasil. Eu sempre reforço isso aqui. Nós todos estamos aqui dentro. Quem toca fogo no Brasil acaba queimado junto. Então, nós temos que ter, claro, paciência, mas o governo precisa se ajudar também. O Lula tem que parar de falar coisas por aí e começar a ter uma postura mais responsável, principalmente em relação aos gastos públicos.